No livro de Mateus, capítulo 18, Mateus capítulo 18, no versículo 21, eu quero que você dobre a sua atenção, porque vai ser um pouco diferente, né? Cada dia, cada hora Deus vai ministrando de uma forma, então nós vamos ler versículo por versículo, então mantenha a sua atenção. Olha só o que diz no versículo 21 de Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? O que Pedro estava dizendo é o seguinte: até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? É isso que Pedro estava dizendo. Você percebe uma coisa aqui, queridos irmãos? Por que Pedro perguntou para Jesus? Porque Pedro queria aprender o que o céu pensa a respeito desse assunto. Pedro queria aprender o que Jesus, o Verbo, o Filho de Deus, tem a nos ensinar sobre este assunto. É isso. E não fica só em Pedro, mas fica para mim e para você essa lição de casa. Você tem buscado entender áreas, assuntos, temas da sua vida na perspectiva de Deus? Vai fazer toda a diferença para você. Quando nós buscamos entender temas, obtermos respostas para esta vida, mas não que o fulano A, B ou C tem a nos dizer, não, mas aquilo que Deus tem para nos ensinar a respeito desse assunto. Deus tem assunto sobre cura? Sim ou não? Claro que tem. Deus tem assunto sobre casamento? Deus tem resposta sobre finanças? Deus tem resposta sobre salvação? Deus tem resposta como que o pai trata o filho? Deus tem resposta como que o filho trata o pai? Deus tem resposta como que a mãe trata... Meu irmão, aí vai, por aí vai. É longe. O que nós não podemos, o que não pode acontecer é o que? Escute, perdermos o nosso tempo aqui nessa terra, perdermos os minutos sem descobrir a vontade de Deus. Vai fazer toda a diferença. E Pedro faz isso. O que Pedro faz então, pastor Coutinho? Pedro faz o quê? Pedro, ele chega para Jesus e ele pergunta a respeito do perdão. Até porque nos versículos anteriores está falando sobre perdão, perdoar as ofensas. Nos versículos anteriores está dizendo isso. Então no contexto está dizendo isso. Aí Pedro, ele chega e fala para Jesus, aí nesse verso 21 que nós estamos aqui lendo: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro fala isso, pergunta para Jesus: até 7 vezes? Será que tem um limite para eu perdoar? Ensina-me, Senhor Jesus. Ensina-me, ó meu mestre, o que o Senhor tem a me dizer, por favor. Eu e mais os 11 aqui, nós queremos saber o que o Senhor nos diz sobre isso. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 22 diz: Jesus respondeu: não digo a você que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só, até 70 vezes 7. Será que o Senhor também está colocando limite no perdão? É pergunta retórica, não precisa responder, só para você refletir. Será que Jesus está nos ensinando, colocando limites, tipo assim, quando chegar 491 vezes, vocês já não perdoem mais? É isso que Jesus está dizendo? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo de uma forma, o que foi, Pedro? Até 7 vezes? 70 vezes 7, ilimitado, de forma ilimitada.
vocês vão perdoar de forma ilimitada. Vocês vão perdoar de forma, não tem limites, é ilimitado. Toda vez. Fala para quem está do teu lado aí, para esse irmão abençoado, ou essa irmã abençoada que já está entendendo a mensagem. Fala para ele aí, já se prepara, irmão. Fala para ele. Não, fala aí fala, já se prepara, irmão, que nessa caminhada de fé, fala para ele, ou você tem um coração perdoador, ou você trava, ou você para. Será que vai ter bastante glória a Deus nessa noite? Então, meu irmão, após Jesus responder a Pedro, o que o Senhor Jesus começa a falar? Ele começa a contar uma parábola. O que é a parábola, pastor? Eu tentei escrever uma coisinha aqui para tentar explicar para a nossa igreja, trazendo uma forma mais fácil de entender. Parábola é um conto usando elementos da vida cotidiana, na qual tem o objetivo de ilustrar e ensinar uma verdade moral ou espiritual. Amém? É algo real, pastor? A parábola aconteceu, por exemplo, a parábola do filho pródigo aconteceu, pastor? Não, mas Jesus contou para ilustrar verdades do reino, do tipo, se você saiu da casa do pai, se você deixou a casa do pai, estou falando da parábola do filho pródigo, você tem um pai, tem uma casa, você pode voltar, que Deus é perdoador e vai te receber com roupa, com anel, com calçados e até com uma comida para festejar a sua volta. É isso. Agora Jesus começa a contar uma parábola. Versículo 23. Está aqui, amém? Jesus diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Olha só, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Jesus começa a contar essa parábola. O versículo 24 diz: e passando a fazê-lo, começou então os ajustes de conta. Trouxeram-lhe ao rei, um que devia 10.000 talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. Chegou diante do rei, um cara devendo 10.000 talentos. Pastor, o que significa? Isso quer dizer? O que é dever 10.000 talentos? O que significa isso? Preste bem atenção aqui. Cada talento, um talento, por exemplo, valia 6.000 dracmas. Cada talento, um talento, valia o que, pastor? 6.000 dracmas. Estou na mesma, pastor, calma ainda, vamos chegar lá. Cada dracma valia um denário. Pastor, continua na mesma. Talento, dracma, denário. Calma ainda, vamos chegar lá, devagar. Então, só retomando. Um talento valia quantos denários? Desculpa, quantas dracmas? Até eu aqui, estou doido. Um talento valia 6.000 dracmas. E uma dracma valia o que? Um denário. Simplifica agora. Um denário significava o que naquele contexto? Um dia de trabalho. Um denário era um dia de trabalho. Um denário era um dia de trabalho. Só que um talento são 6.000 praticamente aqui dracmas, 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Um talento. Um talento significava o quê? 6.000 dias de trabalho. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, se um talento era o equivalente a 6.000 dias de trabalho, preste bem atenção aqui. Esse servo não devia um talento. Esse servo devia quantos? 10.000 talentos.
Se você fazer a conta, 10 mil talentos, vezes então a 6 mil, sabe quanto que vai dar? Quanto que esse cara devia? Esse servo devia 60 milhões de dias de trabalho. Fala para o amado que está do seu lado, fala assim, ó, esse servo aí que foi chamado pelo rei devia 60 milhões de dias de trabalho. Se você pegar 60 milhões de dias de trabalho e dividir por 365 dias, para a gente saber quantos anos que ele devia, aproximadamente 164 mil anos de trabalho. Quem vai poder pagar isso aí? Fala para esse irmão que vai viver aí 200 anos aí, fala para ele, 200 mil anos, né? Quem vai pagar? Como que vai pagar isso aqui? Como que vai fazer para pagar? É impagável. Então chega diante do rei. Ó, tem gente fazendo a conta aí para ver se eu estou certo. Eu posso errar, vai fazer o quê? Mas está tudo bem. Chega lá o cara diante do rei, devendo 164 mil anos de trabalho. Não tinha como pagar isso aí. O versículo 25 diz assim: não tendo ele, porém, como que pagar, o senhor desse servo, o rei, ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então tá, não tem como você pagar, então dá seus filhos aqui, sua mulher e vamos ver. Segura aí, Rodrigão, segura aí. Eu sei que você está animado voltando no pleno evangelho, mas segura aí. Versículo 26 diz assim, ó: então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. O servo então, ele chegou diante do rei e falou: rei, tem paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. Não tem como pagar. Ele pediu misericórdia ao rei. E o versículo 27 diz: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Para esse rei ter perdoado essa dívida, o que esse servo recebeu? Graça, perdão. Ele não merecia, ele devia, e ele recebeu perdão, a graça. Quantos estão entendendo? Diga amém. Fala para quem está do teu lado, fala para ele assim, ó, parece que está me lembrando de alguma coisa. Fala para ele. Agora tem crente ainda que consegue. O que será? Está lembrando do quê? Da pizza? O verso 28, preste muita atenção aqui, queridos irmãos. Saindo, porém, aquele servo, que servo? O que foi agraciado e perdoado, amém? Encontrou um dos seus conservos, que é um igual a ele, que serve ao rei junto com ele, que lhe devia 100 denários. Olha o que o conservo devia para esse que foi perdoado. Quantos denários? 100. Então, mamata, 100 dias de trabalho. Só isso. Mas aí o que aconteceu? Esse que foi perdoado, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Tinha como pagar essa dívida? Sim, essa dívida dá para pagar 100 dias de trabalho. Este ano, por exemplo, você trabalhou muito mais do que isso, né? O versículo 29 diz assim, ó: então o seu conservo, caindo aos pés dele, lembra dessa cena? Pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Lembra dessa frase? Mas vamos ver o que o servo que fora perdoado, anteriormente, o que foi perdoado anteriormente, o que ele diz no verso 30. Ele, porém, não quis, pelo contrário,
foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então você percebe, o servo chega e pede misericórdia ao rei de uma dívida que ele não consegue pagar, grande demais. O rei o perdoa. Agora esse servo encontra um conservo que devia um valor minúsculo, mas ele não tem misericórdia. E olha que o conservo, por favor, tem misericórdia de mim, e ele não tem misericórdia. E o que ele faz? Diz a palavra de Deus que ele lançou na prisão até que saldasse a dívida. Olha só, olha só. O servo que foi perdoado pelo rei não quis perdoar o conservo. Olha só, olha que coisa, que interessante. Recebe misericórdia, mas não consegue ser misericordioso. Que coisa. O verso 31 diz assim, ó: vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Fala para quem está do teu lado: tudo é relatado ao Senhor. Fala para ele. O versículo 32 diz assim, ó: então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Verso 33: será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? O verso 34 diz: e indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Quantos entenderam o ensino de Jesus, a parábola de Jesus? Quem prestou atenção pegou. Ele chega diante do rei, recebe perdão de uma dívida impagável. Escute, presta atenção. Aí ele chega diante de um conservo que devia muito menos e não consegue perdoar. O rei fica sabendo, chama esse que foi perdoado e diz: eu te perdoei e você não perdoou. Eu tive misericórdia de você e você não teve misericórdia. Aí diz a palavra de Deus que o rei fez o quê? Chamou de servo mau. O rei, indignado, entregou esse servo aos carrascos. O que significa carrascos? Aqui na tradução bíblica significa torturador. Ou seja, o rei, nessa parábola, entregou esse servo aos torturadores. Ele já tinha recebido perdão, ele já estava livre, ele já estava bem na foto, mas ele perdeu o seu perdão quando ele não teve compaixão e misericórdia daquele que devia. Quantos estão entendendo aqui a mensagem? Querido, essa palavra torturador aqui, sem sombra de dúvida, o Senhor Jesus, ele estava falando e dando uma referência aqui com o inferno, que é o lugar de tortura, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas o inferno não é um lugar de tortura, pastor? O inferno a pessoa cai lá e é aniquilado. Não, quem te disse isso? Não, o inferno entrou lá, morreu, desapareceu, não sente mais nada. Não, inferno é lugar de tortura. Se você quiser anotar, anote. Mas vários versículos o Senhor Jesus se refere ao inferno com um lugar de choro e ranger de dentes. Por exemplo, Mateus 8:12, Mateus 13:42, Mateus 13:50, Mateus 22:13, Mateus 24:51, Mateus 25:30, Lucas 13:28. Todos esses versículos você pode pesquisar. Jesus vai linkar inferno com um lugar de ranger de dentes e um lugar de choro, um lugar de tortura.
Versículo 35, vamos ver. Cadê o versículo 35? Vamos ver como que finaliza. Deixa o versículo, nós estamos lendo versículo por versículo. Olha só como finaliza a parábola de Jesus. A parábola não, já finalizou. Jesus finaliza agora dizendo: assim também o meu Pai que está... Volta o versículo 34, fazendo um favor. A parábola agora: e indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. A parábola acabou. Ensino de Jesus: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês. Para quem estava sendo o ensino? Quem fez a pergunta para Jesus anteriormente? Pedro era o quê? Então o ensino está sendo para os discípulos? Quem é discípulo aqui? Agora você não quer levantar a mão, né? Ensino para os discípulos: assim fará o Pai que está nos céus com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Tem forte aqui não, dizendo que é fácil perdoar, que é fácil você. Tem forte aqui não. Mas eu não posso. Se você quer um pastor como? Um pastor que... você tem que pregar o que você vive. É só o que eu consigo, eu prego. Eu tenho que pregar a Bíblia, está aqui, ó. E eu junto com você me esforço para moldar a minha mente com essas verdades. Porque muito se fala de membros que decepcionam com pastores, mas você não tem noção de tanto que pastor se decepciona com membro. Você é traído, mas está tudo dentro do pacote também. Deus já tinha me avisado também. Você é traído, fala mal de você, você faz o bem lascado para a pessoa pum nas suas costas. Então é algo que tem que viver. Escute, tem que ter um coração perdoador. Presta atenção aqui. Olha o que Jesus disse: assim também o meu Pai, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Fará o quê? O texto anterior foi jogado aos torturadores. Cutuca esse abençoado cheiroso que está do seu lado e fala para ele assim, receba essa palavra no teu coração. Pastor, o que nós aprendemos aqui com essa parábola do nosso Senhor, pastor? O que o nosso Senhor contou, o que nós aprendemos? Aprendemos que nós, filhos de Deus, recebemos da parte do Senhor perdão de uma dívida impagável. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O rei é o Senhor. O servo que se apresenta diante do Senhor com a dívida que não tinha como pagar, esse servo sou eu e é você. E Deus fez o quê? A gente devendo 10 mil denários, 60 milhões de dias de trabalho. Deus fez o quê? Nos perdoou. Como, pastor? É isso, Rodrigo. Pagou. Jesus não apagou, Jesus pagou a nossa dívida. Após pagar a nossa dívida, quando nós cremos nele, aí ele apaga os nossos pecados. E dizendo naquela cruz, dizendo: consumado está. Jesus é o pagamento da dívida. Quem está nele vai para o céu. Quem está nele tem vitória. Quem está nele está longe dos demônios. Quem está nele tem prosperidade. Quem está nele tem cura. Quem está nele é filho de Deus. Quem está nele é mais que vencedor. Quem está nele é escolhido. Quem está nele é salvo. Quem está nele, tem muitas coisas aqui que eu nem lembro, mas quem está nele é vitorioso. Pode aplaudir a Jesus, Deus é fiel. Aleluia. Como profeta de Deus, fala para ele, fala para o seu irmão, diga para ele assim, fique em Cristo. Está muito fraco, diga: fique em Cristo. Como que eu fico em Cristo, pastor?
Jesus responde, João 15, nós vamos abrir, João 15 diz, se vocês estiverem em mim, como? Crendo, e se eu estiver em vocês, como? As minhas palavras em vocês, o que vai acontecer? Pedirão o que quiserem e vos será feito. Aleluia. Fomos perdoados de uma dívida impagável. E o que Jesus nos ensina é o que, pastor? O que Jesus nos ensina é que, por isso, falo ou não falo? Nós devemos perdoar no íntimo aqueles que nos ofenderam. Eu acho que a chave aqui está perdoar no íntimo. O que significa isso, pastor? Perdoar no íntimo é o seu coração estar limpo, sem qualquer tipo de amargura, ou ressentimento, ou sentimento de ódio e vingança. Perdoar no íntimo. Tem gente que aprontou um monte comigo. Você quer que o cara vá para o inferno, pastor? Não. Não quero, no íntimo. Porque eu sei que tem que perdoar. Aqui. Essa palavra aqui, querido irmão, não é para você ficar jogando no outro e julgando o outro. O Joãozinho está precisando perdoar. A Mariazinha está precisando perdoar. O fulaninho está precisando perdoar. Não, essa palavra não é para. Essa palavra é para você trazer para você e você refletir. Enquanto a gente não ficar colocando a palavra, enquanto a gente não colocar a palavra, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Enquanto a gente não fazer isso, a gente não vai ter mudança. O pleno evangelho não vai crescer se a gente não colocar a palavra. Não, a palavra está falando comigo. Amém, irmãos? Não, porque é uma coisa de ouvir a palavra e falar, essa é para Joaninha. Essa palavra, essa daí está falando, olha, fortemente. E quando a pessoa não vem no culto, ixi, a pessoa nem veio no culto, perdeu, era para ela. Não, é para você. É para mim. Aí você faz que nem o Godinez do Chaves. Mas eu não fiz nada, não tem ninguém para perdoar. Pode ter certeza que a ofensa vai bater na sua porta. Ninguém levanta a mão, não precisa levantar a mão para receber. Não precisa. Teve um dia que eu ouvi um irmão, esse irmão está aqui, deixa ele comigo. Ele falou, pastor, está tão bem minha vida aqui que eu queria uma luta. Manda uma luta, pastor. E veio, a chicote estrala. Não pensa não, irmão. Tem as aflições do dia a dia, o dia mal, tem coisas que você nem pedir, nem receber. Eles vêm mesmo. Não adianta. Não adianta. Um dia a mágoa vai bater na sua porta. Um dia a ofensa vai bater na sua porta. Com essa palavra guardada, você vai lembrar do Espírito Santo, que Ele te ensinou e vai te ajudar. É isso que tem me ajudado. Não é para ficar julgando os outros, amém? É para receber. Essa palavra é para quem então? Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Não é porque você ficar meditando, pensando no caso do outro. É você pensar no seu caso, amém? É isso aí. É isso aí. Pastor, e se nós como filhos de Deus não perdoarmos? Resposta de número 1, para ser direto, estaremos fora da vontade de Deus. Deus tem uma vontade sobre a nossa vida, sim ou não? A gente está fora. Por quê, pastor? Recebemos o perdão, eu e você, recebemos o perdão de uma dívida impagável. Fomos perdoados por Deus graciosamente. Precisamos do perdão todos os dias. É ou não é? E somos perdoados todos os dias. E com tudo isso, se nós dissermos ao irmão, eu não te perdoo, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Escute, a pergunta aqui crucial: um filho de Deus, pastor Coutinho, que não perdoa, que tem mágoas em seu coração,
que morreu carregando ódio e amargura, pode ir para o inferno? Pode. É filho de Deus, pastor? Pode. Eu sei que é forte, mas isso é amor. Porque se eu falar que pode ir para o inferno, se eu falar que se ficar com mágoa, morrer com mágoa, com ressentimento, pode ir para o inferno, e se o meu ensino for errado, você vai para o céu. Você é crente? O duro se eu falar, não, a mágoa, ressentimento, nunca te tirará da presença. E aí você continua com a mágoa, morre e vai para o inferno. Aí lascou. Se eu errar, não vai ter problema. Mas se o outro ensina a errar, muito problema. Quem está ligado? Quem entendeu isso aqui? Segundo o que nós enxergamos nas Escrituras Sagradas, pelos ensinos de Jesus bíblico, pode. Por que, pastor? É o que nós vemos na parábola. Sim ou não? Versículo 34. Olha lá. Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35, olha o que diz: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. É parábola, é só deixar Jesus ensinar, o texto falar conosco, amém? Não tem jeito. Número 2, pastor, pode alguém morrer em mágoa, morrer... você está entendendo a pergunta? Pode ir para o inferno? Pode. Pode. Será que alguém consegue ir ao céu sem ser perdoado por Deus? Não, só vai quando é perdoado por Deus. Sim ou não? Ok. Marcos 11, 25. Palavras do nosso Senhor Jesus. Quando chegar aqui você diz um amém aí, bem forte, bem gostoso. Marcos 11, 25. Jesus disse: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Olha só o que Jesus está nos ensinando. Jesus não está falando para aquele que está nas trevas, que não conheceu o Evangelho. Jesus está falando daqueles que são filhos, até porque ele fala o Pai de vocês, amém? Todo mundo sabe aqui pelo Evangelho, sabe que ser filho de Deus é porque você é salvo. Jesus está dizendo o seguinte: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Versículo próximo. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Como que sobe se Deus não perdoar as ofensas? E como que Deus perdoa se você não perdoa o seu irmão? Quem está entendendo isso? É sério. É sério demais. E eu estou falando, queridos irmãos, do céu, que é o que mais nos importa. Mas uma vida de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, é uma vida terrena também terrível. Há quem diz que até doenças podem ser formadas ou geradas, assim, da forma que você quiser escolher, por causa da mágoa. Pode, pastor, um filho de Deus, um crente que vive em ressentimento, morrer assim e ir para o inferno? Pode. Ora, nós somos salvos pelo quê? Pela graça, sim ou não? Tem como ser salvo sem ser pela graça? Não tem como. Mas e se nós nos afastarmos dessa graça? Como que a gente vai ser salvo? Quem está entendendo isso? Hebreus 12, 15. Olha lá o que diz o texto. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus.
e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Deixa o texto. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que o crente, o filho de Deus, pode se afastar da graça de Deus também com um coração magoado, falta de perdão. Isso afasta. A palavra amargura ou raiz aqui, eu não vou me lembrar exatamente, mas significa veneno. É veneno para a alma, é veneno para o coração. É por isso que há aquela frase tão abençoada, que é aquela frase que quem está com mágoa é como se estivesse tomando veneno, esperando que o outro morra. Eu não sei o que você, meu irmão e minha irmã, o que você precisa perdoar. Eu não sei. Eu não sei, talvez se você tem uma mágoa de um pai que te abandonou. Eu não sei. Eu não sei se você tem uma mágoa de alguém que te traiu, se você tem um ressentimento de alguém que passou você para trás. Eu sinceramente não sei, mas porque Deus nos trouxe essa mensagem, quer dizer que Ele tem algo para falar para a sua igreja nesta noite de domingo. E quando Deus diz assim, olha, eu falo para vocês, eu ensino vocês, eu estou dizendo para vocês perdoarem, porque vocês precisam ser igual a mim. Assim como eu fui misericordioso com vocês, eu quero que vocês sejam misericordiosos também com aquelas pessoas que precisam, amém? Tem alguém que diz, mas como, pastor, que eu vou perdoar? Pastor, no livro de Colossenses, eu não vou lembrar o versículo agora, uma pena, mas você pode me procurar que eu acho depois do culto, que ele diz assim, ó, perdoem como Cristo os perdoou. Perdoem como Cristo os perdoou. Perdoem como Cristo os perdoou. Como que eu consigo perdoar se ela não merece? Se a outra pessoa não merece? Como, pastor? Com o perdão que eu recebi de Cristo, eu posso dar aquilo que eu recebi. E quando Deus fala perdoe, Deus não está dizendo o seguinte, eu estou contra você, eu estou a favor daquela outra pessoa. Senhor, o Senhor não viu a injustiça que fizeram, Senhor? E Deus está dizendo o seguinte, não, você está errado. Não é isso. Quando Deus está dizendo perdoe, é que Deus está dizendo o seguinte, olha, fará mal para você permanecer com esses sentimentos no seu coração. Libere, deixe comigo a vingança que eu vou retribuir. É difícil levantar a mão quando você escuta eu dizer que Deus disse minha vingança, mas é o que a Bíblia diz. Deus diz, minha é a vingança. Minha é a vingança. Minha é a vingança. E qual é a vingança de Deus, pastor? Faz anos que nós estamos ministrando isso aqui. Alguém que te fez mal, qual é a vingança de Deus? Não é arrebentar, destruir essa pessoa. Essa pessoa plantou mal, ela vai colher mal. A própria terra se encarregará de fazer algo com ela. Agora a vingança de Deus é o que? É abençoar você. Queria só que o pastor me desse um exemplo para provar na Bíblia. Te provo. José do Egito, quantos lembram? José do Egito foi zombado pelos seus irmãos, invejado pelos seus irmãos, maltratado pelos seus irmãos, jogado, que lugar? Cisterna? É por aí, você entendeu? Pelos seus irmãos, tirado de lá para ser vendido, foi vendido pelos seus irmãos. E ele foi vendido. Só que aí lá no Egito, acabou, pastor, a vida dura de José? Não acabou não. Foi acusado injustamente, inventaram calúnia, mais perseguição. Como está um coração desse homem, hein? José do Egito.
A Bíblia é a Bíblia, não é sobre José, não é sobre Moisés, não é sobre Abraão, não é sobre Davi, mas todos esses nomes são figuras do Cristo que veio e morreu por mim e por você. Era uma figura de Cristo. José existiu de fato, mas era uma figura de Cristo, alguém que sofreu inocentemente. E José, meu irmão e minha irmã, com tudo isso, Deus faz o quê? Deus faz como que os pentecostais gostam de falar? Um rebuliço. Significa isso, pastor? Não sei, não pesquisei. Se for coisa errada, retira. Deus faz um rebuliço na vida de José. O que ele faz então, pastor? Faz José então de escravo se tornar governador. É o governador do Egito. Chega agora Faraó e diz: a palavra aqui, depois de mim, quem manda é você. Quando alguém diz assim, Deus abre porta até onde não tem, acredita, é isso aí. Nem tinha governador ainda naquela época, governador do Egito, e Deus fez. Agora José, ele é um manda-chuva, irmão. Ele tem poder para matar, poder para várias coisas. E quem chega lá na frente dele, leia a história de José. Quem chega diante de José, anos depois, sem que perceberem quem era José, os seus irmãos que o venderam. Está lá. Mas os irmãos não sabem que é José. História linda demais. Vai ler a Bíblia para você ver. História linda demais. Que enquanto eu lia, não esses dias, mas quando eu li, os meus olhos se encheram de lágrimas. Principalmente quando José foi atrás da porta e começou a chorar. Os irmãos não sabiam que era José. Os irmãos estavam na mão de José. Os irmãos tinham traído José. Agora José tem o poder da vida desses irmãos. E o que José fala para esses irmãos? Sabe o que José fala? O mal, depois que ele se apresentou, o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção. Tem situações da nossa caminhada cristã que nos deixam magoados, sim ou não? Sim. Tem situações, coisas que as pessoas fazem para nós que nos deixam chateados, sim, mas preste atenção. Se você é servo de Deus, se você, minha irmã, é serva do Senhor, preste atenção numa coisa aqui: o nosso Deus é especialista de fazer contribuir todas as coisas para o nosso bem. Cutuca quem está do seu lado e fala para ele assim: o teu Deus é especialista de transformar mal em bênção. Fala para ele aí. Vamos contextualizar? Pelo menos eu acho que é bênção. Se não for para você, não fale nada. Mas no passado, lá na igreja que eu me batizei, algumas pessoas lá, tem gente que sabe essa história aqui, me perseguiram. E isso que aconteceu, não é nenhuma, ai tadinho, tá falando que perseguiu. Foi isso que aconteceu. Me perseguiram, não valorizaram e tudo por aí vai. De fato, viu? Não é coisa que invenção. Tem gente que apronta, faz errado, as pessoas trazem juízo, estão me perseguindo. Não, de fato me perseguiram. Vocês conhecem a história. Meu irmão e minha irmã, você não tem noção do que é entrar no quarto com a garganta, depois de um culto, com a garganta com nó, sentido. E naquele quarto, até minha mãe percebeu, porque eu ia jantar na casa dela, depois do culto, e ela percebeu o que? Depois ela me contou. Sempre eu era muito falador, né? Falava da Bíblia, como foi a mensagem, o pastor pregou isso, pregou aquilo. E isso nós estamos falando no ano de 2012, 2013, 2014, é por aí. E minha mãe percebeu que eu estava naqueles últimos dias muito quieto. Quieto, estava na mesa, pensativo. Alguma coisa estava acontecendo. Foi em 2013 isso aí. Porque foi aí que ela foi e escreveu a oração para que Deus preparasse uma casa de oração para que meu filho ganhasse almas. Você conhece a história também. Foi nesse contexto. E eu me lembro que no quarto, meu irmão, de verdade, coisa assim, facinho,
vamos dizer assim, para Satanás fazer parar, para Satanás dizer: ó, agora você vai parar, agora você vai, porque eu estava muito magoado. É duro quando você quer fazer o bem. O que eu queria era só pregar a palavra, o que eu queria era só ajudar aquela obra, o que eu queria é isso. Mas é duro quando as pessoas querem te interpretar mal. Você conhece essa história? Não a minha, mas essa história que as pessoas querem te interpretar mal, distorcem tudo o que você diz. E naquele quarto, chorando, Deus falava comigo através de canções, Deus restaurando a minha fé. E o mal que me fizeram, Deus transformou em bênção também. O mal que fizeram lá atrás, Deus transformou em bênção. O pleno evangelho surgiu por causa disso. Oh, aleluia. Até um dia eu cheguei para uma pessoa que na época era assim, eu falei: muito obrigado, viu? Obrigado do quê? Obrigado por ter me perseguido naquela época, porque você me empurrou para aquilo que Deus tinha para a minha vida. Quem é filho de Deus não pode ficar choramingando. Quem é filho de Deus não pode ficar dizendo: não vou perdoar porque me maltrataram, eu não vou. Não, é tudo que o diabo quer. Quem é filho de Deus faz o seguinte: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, faz de mim o teu querer. E Deus começa a agir, Deus começa a operar. Fala para quem está do teu lado, fala para essa pessoa e diz assim: ó, pode perdoar, meu irmão. Fala para ele. Só tem um lugar, só tem uma cadeira de juiz, e esse juiz é o Senhor. Só é. Escute, não cabe a mim, não cabe a você sentar nessa cadeira. Não cabe, só Ele. Porque quem não perdoa, ele quer: não, está me devendo. Não, está me devendo algo emocional. Não, e ele fica. Querido irmão, às vezes a gente confunde a questão do... porventura o pastor está dizendo a questão do perdão, de caminhar junto, de estar junto, sentando na mesa. Tem muitos casos que não dá para... O perdão aqui é no íntimo, é no coração. Assim como dá para você amar à distância. Tem como, pastor? Tem. Quando você envia uma oferta para a África, para um missionário lá, você está amando esse missionário. Assim nós perdoamos também, porque não tem como, tem muitos casos que não tem como caminhar junto. Mas você, com o coração puro, você libera o perdão. A pessoa caminhando de um lado, a gente caminhando aqui. Agora tem casos que precisa a reconciliação, sim, depende de caso a caso. Uma coisa é verdade, uma coisa é a realidade. O que, pastor Coutinho? É que se nós confiarmos no Senhor e deixarmos na mão dele, Deus vai agir de uma forma perfeita nesse caso. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Deus vai agir de uma forma perfeita. Perfeita. Talvez hoje não seja uma mensagem de você dar umas piruletas. Talvez hoje não seja uma mensagem de você pendurar na lâmpada da igreja. E talvez hoje não seja uma mensagem de você sair fogo. Hoje foi fogo, mas está sendo fogo. É o fogo da palavra consumindo aquilo que precisa ser consumido, aquilo que precisa ser destruído. Escute uma coisa que eu vou te dizer aqui, ó. Posso falar tudo? Posso falar tudo? Porque se você ficar magoadinho, você já lembra dessa palavra e me perdoa, amém? Mas não perdoar é falta de fé. Não acredito nisso, pastor. Pode acreditar, sossegado. Não sei se vai dar tempo para a gente ir, mas vamos lá. É falta de fé, não perdoar. Assim como não orar também é falta de fé. Quem está entendendo?
É que quando você fala fé, vocês pensam tudo num modo geral. Ah, como que diz que eu não tenho fé? Pastor, estou magoado agora. Não, fica magoado não, me perdoe. Esta mensagem que Deus nos trouxe aqui, sabendo que a mensagem, a fé vem por ouvir, ouvir pela mensagem, a palavra de Cristo. Essa mensagem que Deus nos faz, que Deus nos trouxe aqui, essa mensagem é a mensagem que alimenta a sua fé. Você começa a dizer o seguinte: opa, se eu não perdoar, cara, eu estou lascado. Rapaz, se eu não perdoar, minha vida trava. Rapaz, o pastor mostrou na Bíblia. Então você começa a ter fé. E saber o quê? Que quando você perdoa, você entrega nas mãos de Deus. Você não é o juiz que quer controlar tudo. Você entrega nas mãos de Deus. E Deus vai agir. Por que nós conseguimos perdoar? Por quê? Porque o nosso Deus disse: minha é a vingança, deixa comigo e eu vou retribuir. Então eu acredito nele, que ele está agindo. Deus é melhor do que eu para agir em cada situação. Quantos entendem isso? Deus é melhor do que você para agir em qualquer situação. E cabe aqui também falar do que? De pessoas que não se perdoam. Tem isso, pastor? Talvez tenha aqui nessa noite. Mas eu venho te dizer: se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? O inimigo segura uma situação dessa para te manter escravizado. Ele mantém. Você não pode, você é sujo, você fez isso, que terrível, é isso. E você? Essa noite é a noite de libertação. Essa noite é a noite de refrigério. Se teu pai te abandonou, se meu irmão, minha irmã, abençoe ele no nome de Jesus, abençoe ela no nome de Jesus, mas Deus não te abandonou. Ah, se pastor, eu vim por obra da casa, pastor, um relacionamento do meu pai, da minha mãe, e de qualquer jeito eu vim. Não, estava no projeto, no plano de Deus para que você estivesse aqui. Deus tem uma obra na sua vida. Oh, aleluia. Deus tem uma obra na sua vida. Aleluia. No livro de Hebreus, capítulo de número 12, depois a gente vai ficar no capítulo 12, mais versículo de número 1, diz assim a palavra do nosso Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, talvez o escritor de Hebreus está se referindo aos heróis da fé do capítulo de número 11, pessoas que venceram na fé. Então talvez é isso que ele esteja dizendo, mas vamos continuar. Tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Livremo-nos de todo o peso, de toda mágoa, de todo ressentimento, porque o pecado é a mágoa, o ressentimento é um peso, sim ou não? A Bíblia está dizendo: livremo-nos. Quantos estão entendendo a palavra aqui nessa noite? Livremo-nos desse peso, livremos do pecado que tão firmemente se apega a nós, e vamos fazer o quê? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vejo pelos olhos da fé, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir essa palavra, é difícil demais, mas você se desvencilhando das coisas que ficaram para trás, você tirando, saindo, jogando fora aquilo que tenta te amarrar e te segurar, e você caminhando junto no propósito, você caminhando avante no propósito de Deus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, não é para mim, é para Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor, é isso que eu preciso, pastor. É isso que eu precisava, pastor. Parece que eu estou todo embramada. Eu estou toda... Talvez mulher está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: o que você tem que fazer? Se livre de tudo isso. Livre de tudo isso. Livre.
E vou falar. Vou. E não vai se livrar. E não vai se livrar. Desabafando com o irmão. Não estou falando do desabafo que você abre o coração, e aquele cara é ministro de Cristo, ora por você. Não é isso não. Eu estou dizendo, buscando apoio. Isso daí, não concordo com isso, com aquilo. Esquece, não vai. Vai se livrar, sabe como? Indo aos pés da cruz. Que significa aos pés da cruz, pastor? Indo aos pés de Jesus. E aonde eu encontro, pastor? Jesus, pastor. Em qualquer lugar que você chegar e dizer: Senhor, em nome de Jesus eu venho a ti. Sabe quando Deus me curou? Nesse caso que eu te contei da igreja, da antiga igreja, sabe como? No quarto. Ouvindo uma programação de rádio do meu amigo pastor Cristiano Pérez, Igreja Remidos em Cristo, programa Heróis da Fé. Você já ouviu Heróis da Fé já? Pode levantar a mão, tranquilo, é benção demais. Ele tem uma voz boa para fazer rádio. Pastor Cristiano Pérez. Um dia mandaram uma mensagem para ele, falou: pastor, aquele pastor Coutinho está te imitando. Não tem problema, ele é meu amigo. Tentaram falar mal. Olha para você ver como que o povo é, né? E eu ouvindo a programação do pastor Cristiano Pérez, ele foi lá e colocou uma música de André e Felipe, dizendo: eu vou te usar, te levantar, todos vão ver o milagre acontecer. Cura. Eu declaro cura. Eu profetizo cura. Porque tem, presta atenção aqui, meu irmão. Porque tem gente que te magoou, que te chateou e sai todo com o nariz empinado achando que está bem na foto. É ou não é? É. E você olha aquilo, você fala: nossa, pior ainda, pior. Ei, deixa eu te falar, levanta a tua cabeça. Porque se Deus está falando com você, Deus está contigo nessa. Se Deus está falando com você, não importa como o outro está vivendo. Não quero nem saber como que a outra está vivendo. O que eu quero saber é aquilo que Deus tem na minha vida. E eu quero correr essa corrida. O apóstolo Paulo, deixa esse texto aí. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Talvez é Filipenses capítulo 3, eu não me lembro de fato. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para as que estão adiante. Fala para quem está do teu lado: você vai profetizar. É assim, meu irmão, eu não gosto quando o pastor fala isso, meu irmão, e vai para outra igreja, porque eu vou falar desde quando eu morrer. Desde quando eu morrer, não, até eu morrer. Desde quando eu morrer, já morri. Não, morri com Cristo, né? E um dia eu perguntei para uma pessoa que ia batizar, falei para ele assim: viu, você está pronto para batizar? Ele falou: desde quando eu nasci. Eu falei: é verdade, miserável, você acertou mesmo, nasceu em pecado. Fala para quem está do teu lado, fala assim, prossiga para o alvo. Fala para ele. Fala para ele: olha para frente, irmão. Fala para ele com fé, ou para ela com fé: olha para frente, irmão. Tem gente que está assim, pastor, o senhor sabe que no ano de 2007, no dia 8 de agosto de 2007, a hora era 12:13:47. Esquece o que ficou para trás. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Pega essa. Ninguém consegue correr com o carro olhando no retrovisor. Ninguém consegue pegar velocidade olhando no retrovisor. Você tem que olhar para frente. Eu vejo pelos olhos da fé a gente olhando para frente aqui, hein? Eu vejo pelos olhos da fé a gente olhando para frente aqui, hein?
Pastor, está me ensinando a olhar para frente, mas o senhor acabou de lembrar algo que aconteceu lá atrás, em 2013, pastor. Mas por um acaso eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou grato a Deus, porque Deus usou aquela situação para me colocar no propósito. Aleluia. Eu vejo pelos olhos da fé você correndo, você indo para frente. Eu vejo pelos olhos da fé você disparado na frente, hein? Aleluia. Pastor, corramos com perseverança, pastor. Como que isso é possível, pastor? Verso de número 2. Olha só o que o texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Uma música que desde criança eu escuto, meu Deus do céu, ficou na cabeça e nunca vai sair. Minha mãe era membro da Igreja da Graça e ficava escutando: estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho. Deixa eu desafinar, irmão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Obrigado, Nata. Eu sei que deve ser terrível ter um pastor que não sabe cantar, mas dá tudo certo. Ainda mais agora ele começou a gravar vídeos no Instagram. Aí ficou pior. A Graciela não aguenta mais. Amor, as gatas estão apavoradas. Vê você gritando aí. A hora que eu abri, a gatinha estava assim, ó. Tá que nem eu sei, Lucas. Eu lembro do seu casamento. Eu e você. Deixa, um dia a gente aprende. Eu perdoo todos aqueles que falaram mal de mim. Eu não vou nem olhar, que eu sei que falaram. Está perdoado já. Não, eu sei até, viu? Eu não sou o profeta Eliseu, mas eu sei. O chamado dele é pregação, não é cantar. Não ri não, se eu vou saber que é você. Olha lá. Rapaz, meu chamado é fazer o que Deus quer. E Deus quer que você cante, pastor? Não. Então deixa eu viver minha vida. Querer o Kiko, né? Que troca de vida é essa? É uma benção essa vida, né? Aleluia. O Instagram é meu. Cala a sua boca. Fala para quem está ao teu lado, diga assim para ele assim, ó, viu? Nem sei mais o que eu vou falar agora. Vamos para o texto. Não, volta o texto aí. Versículo 15. Olha lá o que o texto diz, versículo 15, ó. Eu perdoo o Tom, Senhor. Sim. É o Tom que está lá? É. Perdoo novamente, Senhor. Puxa vida. Olha lá o que diz, ó. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Fala para esse amado aí que está do seu lado. Fala para ele assim, ó. A raiz de amargura no seu coraçãozinho pode crescer e se tornar uma grande árvore. É sério, hein? A pessoa vive uma vida perturbada, amargurada, com todo mundo. Bom dia, o que tem de bom? Bate o dedinho, tem raiva de todo mundo. É por causa daquela situação, daquele que me enganou. Está comendo, não está curtindo, não está desfrutando do momento, está pensando. Não aproveita. Aquele infeliz vai me pagar o que ele fez. Cabra safado. O dia que eu fui no Nordeste, lá é muito legal ver os nordestinos falando lá. Tinha um na portaria da igreja lá, irmão, pensa que bacana. Aqui tem uns obreiros aqui sorridentes, né? Mas aquele lá era assim, ó. Um coração. Quem vê cara não vê coração. Me converti, pastor. Pastor, né? Me converti, pastor. Mas antes, mexia comigo, a peixeira rolava. É legal demais. Eu conheci a peixeira. Não em mim, tá amarrado, né?
Eu conheci, peixeira, falar para você. Eu conheci a macaxeira. Eu não sabia que era macaxeira, né? Aí me ofereceram, pastor, quer macaxeira? Eu falei, macaxeira, pastor Gilberto entrou em cima. É mandioca, mandioca. Desculpa, perdão, me perdoe. Eu não sabia, né? Como que chama lá em Aipim? Aonde que é isso? Daí é na Minas Gerais, sei lá? Você não sabe o lugar? Fala sua boca também, tá perdoado. Perdoa todo mundo. Vixe, eu tô vendo você, rapaz, ligando para aquele. Nossa, você tem que estar bem curado para você fazer isso aí, viu? Imagina você ligando, tem que tomar cuidado, viu? É o seguinte: você fez isso, aquilo, e eu só não te dou outra, por quê? Não, também não, você não pode. Você já tem que chegar e falar, ó, tá perdoado. Já faz no seu quarto. Ó. Deixa quieto, faz no seu quarto. Teve um dia que eu tive que orar, falei, Senhor, meu Deus, eu perdoo. Fui dando a lista. E vai a lista. Vamos ver se a gente acha. Era para ter preparado já para a gente chegar mais rápido, né? Mas a gente está acabando já. Uma oferta. Sorte tu que não tem. Quer dizer, sorte minha que não tem, né? Vamos lá para Malinária, demais irmãos. Vamos para Atos, capítulo de número 7. Oh, glória a Deus. Quantos me dão alguns minutos a mais? Eu prometo que eu não demorarei. Atos capítulo 7. Aqui em Atos capítulo 7, meu irmão, escute, vai falar do primeiro mártir, aquele que morreu pela causa de Cristo. Primeiro, quem foi? Estevão. Foi um apóstolo? Não, foi um diácono. Olha só o versículo de número, o versículo 56 a seguir. Vamos ver o exemplo de Estevão. Então disse: eis que vejo os céus abertos. Estevão estava dizendo. Coloca o versículo 50 aí para a gente já. Vai, vamos lá. Isso. Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas. Homens teimosos. É a pregação de Estevão para os religiosos daquele contexto, daquele tempo. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Olha lá, quem diz que não dá para resistir, está aqui. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Isso, pregação de Estevão. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Pregação de Estevão. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Olha só a pregação de Estevão. Aí o povo, né, aqueles religiosos, né, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra quem? Contra o Estevão. Por quê? Tudo aquilo estava sendo verdade. É difícil ouvir a verdade. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no... Olha lá onde nossos olhos têm que estar, ó, no céu. E viu a glória de Deus. Então, não viu Deus, porque ninguém viu a Deus, mas viu a glória de Deus e Jesus. São duas pessoas aqui distintas, que estava à direita de Deus. Versículo de número 56. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Versículo 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra Estevão. Verso 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Gente, tacaram pedras para matar Estevão. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Paulo que escreveu depois da sua conversão, escreveu os livros. E enquanto o apedrejavam, enquanto o Estevão estava recebendo as pedradas,
Estevão orava dizendo, olha a oração de Estevão após receber as pedradas: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso de número 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Olha o que Estevão disse, sendo apedrejado: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Estevão disse: Senhor, perdoa esses que estão me apedrejando. Como? Tomando pedrada? Você está fazendo, você não errou. Você está pregando a palavra. As pedradas vindo, e Estevão diz: perdoa eles, Senhor, perdoa-os. Como? Estevão era cheio do Espírito. Finalizo dizendo: vai ser mais fácil de viver a vida cristã cheio do Espírito do que vazio. Como que se enche, pastor? Não dá tempo. Vamos ficar em pé.